Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para trocarmos algumas ideias sobre a nossa Sagrada Torá e sobre aspectos importantes que venham nos inspirar em relação à nossa devoção, à nossa conexão maior com Deus. E nós estamos à beira, bem próximo, né, às vésperas da festa de Pêssar, uma das festas mais importantes do calendário judaico. Para termos uma ideia da importância dessa festa, quando eu era criança, eu não era ortodoxo. Eu estudava numa escola de orientação ortodoxa, mas eu não era em casa. E nós chegávamos a ter um jantar de Pêssar em casa. Minha mãe recebia, minha saudosa mãe, de abençoada memória, ela recebia umas 25 pessoas, 25, 30 pessoas da família. E na minha casa, a comida não era kasher, mas não entrava uma única migalha de pão na festa de Pêssar. E a gente fazia todo o Seder, porque o Seder é um jantar especial, acompanhado da leitura de um livro especial chamado de Haggadah. Então tem todo um cerimonial. Há etapas. Esse jantar, ele é muito cuidadoso, porque tem orações antes de se comer, orações depois de se comer. É uma festa muito especial, é uma festa para a família. É a festa, por excelência, de se encontrar todos os familiares. Familiares que não se veem o ano inteiro em Pêssar, em geral se encontram na casa do vovô e da vovó. Em geral, esse jantar todo especial. A festa de Pêssar, ela é especial por quê? Todo mundo já sabe. Lembrarmos da saída do Egito há mais de 3.300 anos atrás. Mas será que esse é o real motivo dessa festa, da singularidade dessa festa? Temos que analisar um pouquinho mais a fundo. O que tem de especial nessa festa? Na verdade, a Torá nos relata que Deus se revelou para indivíduos no começo da humanidade. Se revelou para o Adão e para Havá, para o primeiro casal no mundo. Se revelou para Noah e se revelou para alguns tzadikim, para os patriarcas, Avraham, Isaac e Yaakov, mas, em geral, ele se revelava para uma ou duas pessoas, para poucas pessoas. Pêssar é a primeira vez que o Criador do mundo tem a iniciativa de se revelar para uma multidão. E os milagres que foram perpetrados por Deus nessa ocasião foi a primeira vez desde a criação do mundo que tem um show à parte do Criador. Um show entre aspas. Deus criou o mundo. Interessante que está escrito nos 10 mandamentos, está escrito o seguinte: eu sou eterno, o primeiro mandamento, eu sou eterno teu Deus, que te retirou do Egito. Perguntam sábios, por que Deus fala que te retirou do Egito? Será que a criação dos céus e da terra, a criação do universo, não é algo muito mais grandioso do que retirar o povo de Israel do Egito? Deus devia se apresentar: eu sou eterno teu Deus, que criou os céus e a terra, criou tudo. Mas ele fala não. Deus não fala que criou o mundo, ele se apresenta: eu sou eterno teu Deus que te retirou do Egito. O que significa isso? Por que a saída do Egito é a forma de Deus se apresentar aos seres humanos e não a criação do mundo? Há muitas explicações. Algumas delas, a criação do mundo não tinha espectadores. Era só Deus, continua sendo só Deus, mas o referencial absoluto não criou referenciais relativos
que é o ser humano. Só estava Deus, aparentemente, presente. Não tinha mais ninguém, aparentemente, além de Deus. Agora, com a retirada do Egito, com Êxodos, com a saída do Egito, que Deus retirou o povo de Israel com mão forte e braço estendido, aí já tinha público. Aí já tinha quem pudesse se inspirar com toda essa grandiosidade, com a revelação de Deus acima da natureza, por meio das 10 pragas, do fender das águas do mar e de tudo aquilo que se sucedeu em relação à saída do Egito. Outra explicação: eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. A linguagem, apesar de que Hashem estava na frente de Hashem, havia milhões de judeus e milhões de não-judeus. Lá está escrito: eu sou eterno teu Deus, no singular, que te tirou do Egito. Uma relação de pessoalidade. Hashem não se apresentou, eu sou Deus. De jeito nenhum. Hashem se apresentou, eu sou teu Deus. Nós temos uma relação de pessoalidade, assim como a pessoa fala o meu pai, o meu filho, o meu irmão, a minha irmã, a minha filha, o meu primo, o meu sogro, minha sogra, o meu vizinho, o meu Deus. Relação de pessoalidade, pronome, né? Pronome pessoal. Muito bem. Pesach é a revelação, a primeira grande revelação de Deus para a humanidade da época. Todos os povos do mundo acompanharam, mesmo que à distância, todos os eventos que se sucederam com a destruição da maior potência mundial da época, que era a civilização faraônica, que era o Egito do faraó. Eles viram tudo, todos os povos do mundo ficaram impressionadíssimos com a saída do povo de Israel do Egito, com a retirada, já que foi Deus que retirou o povo de Israel do Egito. Quando eu era pequeno, eu tinha uns fascículos que eu comprava na banca de jornal de uma coleção, chamava Gênios da Humanidade. E na contracapa tinha uma sequência de histórias, de artigos sobre o projeto Gemini. O projeto Gemini espacial foi o projeto que antecedeu o projeto Apollo. O projeto Apollo de foguetes veio no final dos anos 60, mas no começo dos anos 60 e durante a década de 60, o projeto se chamava Gênese. E o subtítulo desses artigos sobre exploração espacial era Salto ao Infinito. Salto ao Infinito. Eu estava muito impressionada com o subtítulo das histórias, a sequência de histórias sobre a exploração espacial a partir do projeto Gemini, nos anos 60. Mas esse termo, salto ao infinito, ele se aplica mais à saída do Egito, ao Êxodo. Por quê? A palavra Pesach, ela tem um significado duplo. Ela é o nome do Corban, da oferenda que era trazida na véspera da festa, mas também ela vem do verbo que o anjo da morte passar. Curioso que em português, com o sotaque de algumas regiões aí do Brasil, os cariocas, etc., talvez mineiros, passar, né, com um R um pouquinho mais forte, seria passar, passar, passar. Interessante, tem alguma semelhança aqui. O verbo pesar, passar, é passar por cima, é pular, saltar. O anjo saltou, pulou a casa dos judeus que tingiram o umbral de suas portas com sangue do cordeiro que foi sacrificado, que foi abatido e depois sacrificado, que era o Corban Pesach. Então, o verbo passar, inclusive, no inglês, é bem emblemática a tradução da festa Pesach.
No português, a gente traduz Páscoa. Por quê? Porque a gente acaba comparando que não tem nada a ver com a religião aí oficial do país, mas Pêssar não tem nada a ver, só no Páscoa judaica. Não tem muito a ver, Pêssar com Páscoa. Mas em inglês eles traduzem mais interessante, é Passover, que é composto de duas palavrinhas. Pass over, passar por cima, ou seja, saltar, pular. Qual a ideia de pular? Qual é a diferença entre andar e saltar? Andar e pular. Quando a pessoa anda, ela dá um passo de cada vez e ela vence a distância pelo número de passos que ela tem que dar para se locomover até o final, até onde ela quer chegar, vencendo a distância. Salto é diferente. O que é salto? Um pulo, pulo do gato. O que é um pulo? O salto é vencer a mesma distância em menos tempo. Não é dar um passo de cada vez, é dar um pulo, é um passo bem grande, que a pessoa chega lá, depois, né, salto a distância, né? Pula depois de 1 metro, ou pula de um lugar alto. O pulo, o salto, é muito mais que simplesmente andar. Não é queimar etapas, mas é vencer a distância, o desafio de se locomover naquela distância, mas de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica, que é o salto em detrimento do andar. Os sábios dizem que há uma diferença básica entre o mês de Nissan, o mês onde nós estamos, no qual a festa de Pesach, e o mês de Tishrei, o mês de Rosh Hashanah, Yom Kippur, do Ano Novo, o Dia do Perdão, da festa de Sukkot, etc., Simchat Torah. No mês de Tishrei, há um despertar, o termo no Zohar, em aramaico, mas tem o similar em hebraico, Itareruta deletata, em hebraico seria Itarerut shelmata, o despertar de baixo. O povo de Israel começa no mês de Elul, o mês antes de Tishrei, começa a refletir sobre a vida, começar a se arrepender das falhas, retornar a Deus, etc. Então, despertar de baixo ocasiona uma revelação maior de Deus, que é o despertar de cima. No mês de Nissan é exatamente o contrário. É o despertar de cima que ocasiona e causa o despertar de baixo. Deus tomou o primeiro passo, deu o primeiro passo. Deus se revelou no Egito e, a partir da revelação divina, o povo de Israel teve força para poder superar a escravidão. O processo de escravidão maior não era o físico, e sim o espiritual. O povo de Israel, apesar de estar sofrendo torturas físicas, apesar de estar sendo dizimado pela exaustão no trabalho, etc., apesar de tudo, o povo de Israel estava muito vinculado à cultura e à mentalidade e ao aspecto de idolatria dos egípcios. Então, eles tiveram que vencer não só a escravidão física. O pior tipo de escravo é aquele que é escravizado pela própria vontade. Então, se nós não canalizamos a nossa vontade para o bem, então é aquela frase de adolescente, né? Eu faço o que eu quero. Típico de adolescente. Eu sou livre para fazer o que eu quero. A pessoa não é livre coisíssima nenhuma. Ao contrário, uma pessoa verdadeiramente forte é aquela que tem o autocontrole, que domina as suas próprias emoções, as suas próprias inclinações. Aquele que diz, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu faço o que eu quero, a pessoa não é livre coisíssima nenhuma, porque a vontade dela é que a domina. Não é ela que controla a vontade, ao contrário. A vontade é que controla a pessoa. Eu faço o que eu quero é um dos piores tipos
de escravidão. A pessoa é escravizada pelos seus vícios, pelas suas paixões, pelas suas inclinações. Ela é escravizada pelo Yetzer Hará, pela inclinação do mal que a anima por dentro. Muito bem. Lá no Egito, então, houve uma grande revelação de Deus. Por que Deus teve que tomar o primeiro passo? Porque o povo de Israel estava simplesmente acabado. O pior tipo de desgaste não é o físico, é o psicológico. Está escrito em relação à escravidão do Egito que os egípcios faziam avodat farer. Vamos traduzir, um trabalho esfarelante, alguma coisa assim. Um trabalho que quebrava a pessoa por dentro. Mas a quebra não era só física, era espiritual. Por exemplo, se um bando de escravos começa a construir um prédio, uma fortaleza, quando eles veem a fortaleza pronta, por mais que eles estejam exaustos e foram obrigados a construí-la, eles têm um certo prazer, uma certa realização pessoal, uma satisfação em ver aquela construção finalizada, mesmo que eles foram forçados a fazê-lo. Lá no Egito eles não faziam isso. E algumas outras épocas, em outras épocas, ditaduras totalitárias usaram o mesmo recurso dos egípcios. O que os egípcios faziam, os judeus fazerem? O que eles induziam os judeus a fazerem? Aquela história, o que é avodat farer? Um trabalho esfarelante, que quebra a pessoa, faz a pessoa em farelos, né? Como se fala, os frangalhos. Pedir para um escravo abrir um buraco no chão, e quando ele se matou, foi até exaustão para abrir um buraco enorme, tirando terra de um buraco enorme. Depois que ele já abriu todo o buraco e levou o dia inteiro para abrir uma cratera no chão, usando a pá dele, chega o policial lá, o seu algoz, o seu torturador, olha bem para o escravo e fala: agora pode tampar tudo de novo. Aí o cara tem que tampar aquele buraco que levou 10 horas para abrir, agora ele vai levar mais 10 horas para tampar. Ou seja, é um trabalho que não leva a nada, a lugar nenhum. Não há objetivo nenhum. A pessoa não tem nem a sensação de que fez alguma coisa boa e positiva, que construiu alguma coisa. Esse era o trabalho dos egípcios, que os egípcios impunham ao povo de Israel. Então, o povo de Israel estava totalmente desgastado. Avodat farer, um trabalho que quebra a pessoa, quebra psicologicamente. Mais tarde, os nazistas fizeram isso, e mais tarde também o governo totalitário de Stalin, Joseph Stalin, na Rússia, os russos fizeram a mesma coisa. A Rússia foi transformada num gigantesco canteiro de trabalho, e as pessoas trabalhavam, e não dava em nada esse trabalho, era só trabalho físico, trabalhos forçados, mas sem objetivo nenhum. Então, o povo de Israel estava letárgico, letargia, ou seja, falta de reação. Eles não tinham condições de reagir de forma alguma. Hashem tomou o primeiro passo, Deus se revelou lá no Egito, e aí o povo de Israel teve, movido pela sua fé, respondeu prontamente aos estímulos, aos sinais enviados pela revelação de Deus. Quando o anjo pulou as casas, e aí veio a inspiração do nome da festa de salto, saltar, passar por cima, pular, é porque o povo de Israel foi lançado numa missão muito especial, num salto, num verdadeiro salto para o infinito. Eu costumo dar um exemplo de que um presidiário, um detento, quando ele está na sua cela, ele fica olhando pela janela com as barras de ferro
ele fica olhando o lado de fora, ele deve pensar, ai, que maravilhoso eu estar do lado de fora da prisão, poder andar aqui na calçada do lado de fora, de lá para cá, de cá para lá, deve ser muito especial, né? Então, uma vez um detento, um presidiário, ele era muito jovem, né? E aí apareceu alguém na cela dele, e era um cara poderosíssimo, multimilionário, que resolveu adotar, livrar da cadeia um preso e adotar para si como membro da família. Ele era muito idealista e filosófico, então ele resolveu fazer isso. Aí o sujeito saiu da prisão, virou filho adotivo daquele milionário e foi morar num palácio na Europa. E teve tudo do bom e do melhor, a educação mais primorosa, as melhores escolas, as melhores companhias, as mais mirabolantes, maravilhosas viagens. Ele teve do bom e do melhor. Na verdade, o sonho dele ele sonhava com estar fora da prisão, na calçada, do lado de fora, do outro lado da parede. Mas, quando aquela pessoa poderosa se revelou na sua vida, foi muito além da expectativa do detento. O sonho de um escravo é parar de ser escravizado, é ter a liberdade de poder fazer aquilo que quer. Mas o povo de Israel não só eles deixaram de ser escravos, a partir de agora, eles foram adotados pelo infinito. Eles foram adotados e conectados com o infinito. Em batalhas, em guerras entre povos diferentes, facilmente um escravo de um povo pode se transformar em escravo do outro. Isso aconteceu na Babilônia. 70 anos entre a destruição do primeiro templo e a construção do segundo, quando os judeus ficaram na Babilônia. Os judeus eram escravos dos babilônios. Aí veio a Pérsia e conquistou a Babilônia. Então os judeus deixaram de ser escravos dos babilônios, se tornaram escravos dos persas. Aqui é diferente na saída do Egito. O povo de Israel se tornou conectado e servo do infinito, de Deus. Hashem possibilitou com que o povo de Israel não só saísse do Egito, mas saísse de todas as limitações que o mundo físico e material possa impor na vida de um ser humano. A saída do Egito significa um salto para o infinito. Um salto para o infinito é um salto que não tem fim. Eu quero pular daqui até ali. Se tiver 1 metro, vou tentar pular 1 metro. Se tiver 2 metros, não sei como fazer, a menos que eu seja um atleta, vou tentar pular 2 metros. Mas um salto para o infinito, o próprio salto é infinito. Aqui é uma redundância, o pleonasmo, né? Ou uma contradição, é um salto, mas é um salto para o infinito. O próprio salto é infinito. O povo de Israel foi lançado numa missão infinita. O que quer dizer uma missão infinita? Que ela não se enquadra dentro das limitações do mundo. A conexão com Deus, que é o Criador do mundo. É a mesma coisa que um personagem de um livro, de uma história ou de um filme sair do livro, sair da história, sair do filme e conversar com o diretor fora do filme, ou escritor fora do livro, ou contador de histórias fora da história. O povo de Israel saiu da sua realidade física e se ligou a uma realidade muito maior. Por extensão, toda a humanidade, junto com o povo de Israel e representada pelo povo de Israel, teve essa possibilidade, a possibilidade de se ligar a algo maior. Mas não é só maior. Quando a gente fala em menor e maior, são advérbios de comparação. Isso é maior que aquilo é menor que isso. Aqui não tem nem parâmetro de comparação, porque é um salto ao infinito. 50 dias depois, receberam a Torá no cume do Monte Sinai
E Deus se revelou mais intensamente ainda. E o povo de Israel foi lançado na missão maior de preparar esse mundo para a redenção. E aí, então, nós vamos ter a finalização do processo da saída do Egito. Começamos lá atrás, mas o infinito vai se revelar mais abrangentemente em toda a humanidade. Toda a humanidade vai fazer parte desse salto, o salto para o infinito, que foi a saída do Egito. O povo de Israel não somente deixou de ser escravo de seres humanos, ele passou a ser servo de Deus. Mas ser escravo de um outro ser humano é algo humilhante, negativo, limitante. Mas ser escravo de Deus é ser servo, ser escravo do infinito. Ser escravo do infinito, escravizar-se com o infinito, é ser também infinito. Quando Moshe faleceu, Hashem se revelou para o Yoshua bin Nun, Josué, o sucessor de Moshe, e Hashem falou, Yoshua, você vai seguir os passos de Moshe, o servo de Deus. Quando Deus procurou um elogio, um adjetivo, um título honorífico, um certificado de qualificação para o Moshe, opa, eu tô aqui ainda? Sim. Um certificado. Será que eu estou ainda online? Errado, está online. Assim? Então, um certificado de qualificação para Moshe, como que Deus o chamou? O servo de Deus. O servo de Deus significa o maior elogio que o Criador do universo pôde encontrar para um ser humano. O servo de Deus. Isso significa o quê? Que Moshe Rabbeinu conseguiu se ligar totalmente ao infinito. Aquele que serve o infinito acaba virando infinito também. A festa de Pesach consegue, com a sua espiritualidade, nos transformar de seres limitados em seres conectados com o infinito. A prevalência, a supremacia da alma sobre o corpo. Nós temos uma partícula divina por dentro de nós, que nos anima por dentro, que é uma parte, uma irradiação do infinito. Quando nós saímos das nossas limitações, nos ligando com o Criador, nessa hora a gente consegue se tornar infinito. Nessa hora, nós conseguimos revelar no nosso íntimo o aspecto de infinito dentro de nós. E dessa forma, nós vamos conseguir agilizar ao máximo a redenção. E a redenção vai ser o resultado daquela missão lançada pelo Criador do Universo em relação ao povo de Israel e, por extensão, os Bnei Noach e toda a humanidade, a ideia, a concepção da aceitação de um único Deus que possa influenciar todos os aspectos da nossa vida. Quando nós completarmos a missão, então esse infinito que foi lançado há 3.000 anos atrás, há 3.300 anos atrás, vai se revelar plenamente nesse mundo. Nós vamos ter uma vida física, mas ao mesmo tempo com Deus revelado nesse mundo. O infinito dentro do finito, o infinito totalmente revelado. E isso vai desligar a qualquer momento com Mashiach. Amém.